Olá, boa noite a todos. Hoje é o terceiro dia do nosso Seminário Nacional de Língua de Sinais. Vocês sabem, né, que é muito importante a pesquisa sobre a língua de sinais e sobre tudo que vem junto com a questão das línguas de sinais, né? Outras áreas como a gramática, a linguística. E a linguística, por exemplo, não pode ficar presa somente a uma língua, né? Então a gente tem olhado muitas línguas de sinais ao redor do mundo, estabelecendo comparações entre essas línguas de sinais, para a gente conhecer como é o funcionamento eh, dos fenômenos em todas as línguas de sinais, vendo o que elas têm em comum, por exemplo. Então, as pesquisas em língua de sinais olham o que tem de semelhanças e diferenças. Então, hoje quem está aqui conosco é a professora Liona, uma professora que já veio ao Brasil e que pesquisa, ela faz uma comparação entre a língua de sinais alemã e a Libras. Antes da professora começar, eu queria dar alguns recados, né? Agora são 9 horas, a gente já teve a primeira palestra e a gente fez o sorteio dos livros, que são livros da área de ensino. Está aqui o livro, aqui o outro livro também. Então, como é que vocês fazem para ganhar, não é? Aproveitem, entrem no Instagram, não é? Acadêmico Libras, e vocês podem fazer as marcações. A gente vai fazer o sorteio desses livros. E agora a gente vai direto para a palestra da professora Liona. Ela é doutora em linguística pela Universidade de Göttingen, na Alemanha, e ela é professora também da Faculdade Alemã de Tradução. Trabalha com língua de sinais alemã na Alemanha. Vocês podem assistir no YouTube e no site, e no final vocês clicam nessa parte assistir e vocês vão ter acesso à palestra. Pode ser também pelo notebook, no site do YouTube, mas vocês têm que clicar nesse link lá em cima. Se vocês No YouTube, nós temos uma gama de opções em cima que vocês podem reproduzir essas palestras na televisão. Isso facilita a visualização. O tema da palestra da professora Liona é relacionado à área de sintaxe, fazendo uma comparação entre a língua brasileira de sinais e a língua de sinais alemã. Olá, tudo bom, Liana? Eu queria te agradecer por você estar aqui conosco nesse ciclo de palestras. A gente sabe que a gente está em fusos horários diferentes do Brasil e da Alemanha, mas eu quero te agradecer pela disponibilidade. Olá, eu estou muito feliz de vir até aqui, né? O meu sinal diz que eu estou em pé, mas eu estou sentada dando essa palestra, falando sobre minha pesquisa de doutoramento, que é sobre orações condicionais, uma comparação de língua de sinais alemã com a Libras. E também a gente vai fazer uma análise comparativa. Eu quero trazer informações para vocês que são usuários, linguistas da língua de sinais. E para mim é um grande prazer estar compartilhando essas informações. Eu espero que eu esteja claro. Eu trabalho na universidade no interior da Alemanha, na Universidade de Colônia, numa região noroeste da Alemanha, fica perto da fronteira já com a Holanda e a Bélgica. Eu sou também tradutora de língua de sinais, às vezes eu trabalho também ensinando língua de sinais e sou tradutora surda, faço vários trabalhos com língua de sinais. Hoje a minha fala, eu vou usar Libras,
Eu acho que dá para vocês entenderem minha língua de sinais. Eu já fui várias vezes ao Brasil, né? Eu tenho realmente uma experiência. Eu já passei 2 anos no Brasil. Claro que às vezes eu vou ter algumas falhas, porque a minha prática tem diminuído nos meses agora recentes. Então já tem mais ou menos 1 ou 2 anos que eu não vou ao Brasil. Por causa do corona, agora as coisas estão cada vez mais difíceis, então me perdoem antecipadamente pelas falhas, mas eu acho que vocês vão compreender e qualquer descompreensão vocês podem entrar em contato comigo. Eu também vou colocar os slides em português, desculpa e também qualquer coisa com a escrita do português, a ortografia, vocês sabem que eu sou usuária de L2 do português, mas tem os conteúdos que vocês podem ter acesso. Agora nós vamos começar a nossa temática. Pode passar. Essa frase no início do PowerPoint, ela fala sobre o que vocês vão ver em toda a palestra. Isso vocês devem ter em mente durante toda essa minha fala hoje com vocês. A Libras e a língua de sinais alemã, elas não são línguas do mesmo tronco familiar, são línguas não relacionadas, são línguas que estão bastante distantes geograficamente. A gente sabe que é muito difícil e imprevisível que a língua de sinais alemã tenha alguma relação com a língua de sinais brasileira. A gente sabe da influência da língua de sinais francesa, mas não há nenhum histórico, por exemplo, de língua de sinais francesa com a língua de sinais alemã que poderia ter respingado sobre a Libras. Então é muito interessante a gente pensar como duas línguas de sinais que têm uma organização sintática, se elas usam estratégias semelhantes ou iguais para expressar sentenças condicionais. Essa mesma pergunta vocês devem ter em mente, ok? Se nas sentenças condicionais, quais seriam essas estruturas? E eu vou mostrar aqui quais serão os passos para a gente tentar responder essa pergunta. Então, eu vou mostrar para vocês primeiro o que é uma sentença condicional. Vocês vão ter noções básicas a partir de exemplos em línguas orais. Eu vou mostrar também o que é uma sentença condicional em língua de sinais. Vou mostrar o que tem sido feito nas pesquisas em língua de sinais com sentenças condicionais e o que ainda vai ser feito. E também a gente vai procurar comparar, ver a questão metodológica, como foi feito, como nós fizemos a análise dos dados e aqui respostas nós chegamos. E nesse momento da discussão a gente vai ver que tem algumas perguntas que inclusive vocês podem levar para casa e pensar em trabalhos futuros, inclusive e propor trabalhos comigo. Lógico que a gente tem, e eu vou mostrar também a referência que nós já temos na literatura que eu consultei para fazer essa apresentação. Então, primeiro eu quero mostrar para vocês o que seria uma sentença condicional, né? O que é uma sentença condicional? Então, por exemplo, se amanhã fizer sol, eu vou para a praia. É uma sentença, né? Em alemão eu tenho também alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, eu tenho essa sentença. O autor Kerr, do grupo de pesquisa com a língua de sinais europeias, ele descreve, né, e explica o conceito de uma oração condicional e dá todos os exemplos. Esses exemplos foram retirados do livro do professor Kerr. Então, a oração sentencial ela é dividida em uma oração condicional é dividida em duas partes. A primeira parte a gente chama de antecedente, ou seja, ela é uma sentença que contém duas orações. Então, a primeira parte é a oração que vem no começo, que é a oração antecedente, que eu vou sinalizar como oração do começo. E eu tenho uma oração segunda, que é a oração que a gente chama de consequente, e eu vou chamar ela de acontecer. Então, as orações condicionais, elas sempre têm essa mesma estrutura. Ela tem a primeira parte da sentença, que é uma oração antecedente, que é se acontecer alguma coisa vai resultar, que é a consequência, ok? Então, a gente sempre espera que uma oração condicional tenha essa mesma estrutura. E eu vou mostrar alguns exemplos, tanto em alemão como em português, para vocês. Então, por exemplo, em alemão nós temos uma sentença, que é a sentença número 1, que está aí escrita em alemão.
Todas as vezes que uma pessoa ouvinte escuta essa palavra vim e dan, as palavras sublinhadas, eles sabem que é uma sentença condicional, que significa se e aí ou então. Em português, nós temos uma tradução muito parecida. Se vem cedo, jantas comigo, é em português. Então, quando uma pessoa ouvinte escuta a palavra se, que introduz uma oração condicional, ela imediatamente sabe que se trata de uma sentença condicional. Ou seja, tanto em línguas orais, quando as pessoas leem ou pronunciam essa sentença com si, elas sabem que se trata de uma estrutura condicional. E a vírgula também aparece bastante na escrita, separando essas duas orações. E essa posição é sempre a oração principal, ela antecede a oração consequente. É por isso que a gente chama a oração subordinada, a gente diz que uma oração é a oração principal e a segunda oração, a consequente, seria uma sub-oração. Ou seja, por quê? Porque a segunda oração ela está numa relação assimétrica em relação à primeira oração, ok? Há uma relação hierárquica entre as orações. No português e no alemão, essa ordem pode ser invertida. A oração consequente e antecedente podem inverter a ordem. A gente não sabe muito ainda sobre as línguas de sinais. E a gente vai focar nas orações condicionais factuais, porque elas falam sobre coisas que realmente vão acontecer, sobre possibilidades reais. As orações contrafactuais, a gente ainda não tem um sinal para isso, mas fala sobre coisas que não são necessariamente realidades. Ou seja, está no campo das possibilidades, coisas sobre quais a gente não pode fazer acessões, estão mais no campo do imaginário, por isso são chamadas de orações contrafactuais. Na minha pesquisa eu não trabalhei com orações contrafactuais, somente com as orações condicionais factuais. Agora eu vou mostrar para vocês o que a linguística da língua de sinais já tem de pesquisa. Eu vou mostrar alguns exemplos também em português e alemão de algumas pesquisas que já vêm sido realizadas. Nós temos muito materiais sobre esse tema das orações condicionais. Na literatura de língua de sinais, de orações condicionais, ainda tem pouco sendo trabalhado. Então, poucas pessoas ainda fazem pesquisas sobre orações subordinadas em língua de sinais. É muito importante que nas orações complexas, nas orações subordinadas, sempre existem elementos que a gente chama de conjunções, que são elementos complementizadores, do tipo se, porque. Então, muita gente acreditava que nas línguas de sinais existiam também esses elementos que são as conjunções nas orações complexas. E parece que de fato não é isso, né? A gente vai demorar um pouco a entender o que está acontecendo com as línguas de sinais. A gente precisa investigar alguns detalhes para saber se elas têm realmente essas conjunções ou não que aparecem nas orações complexas de línguas orais. Nas línguas orais nós temos muitas gramáticas, já com muitas descrições à disposição, e não é o mesmo cenário que a gente tem para as línguas de sinais. Então, as menções, por exemplo, aos tipos de orações são muito pontuais, às vezes até jogadas, e sem nenhuma explicação adicional de como foi feito a pesquisa. Você tem esses trabalhos, por exemplo, de Rapp e Vorkoper, que faz uma descrição mais detalhada sobre a língua de sinais alemã, mas não tem vídeos nem fotografias, é só uma descrição com glosas. Então, muitas dúvidas que a gente tem ao analisar esses materiais ficam difíceis de ser dirimidas olhando somente a glosa. Para a gente saber se isso representa realmente a sinalização natural. Agora a gente está, eu sei que no Brasil está sendo feito um corpus da Libras e isso vai permitir que o trabalho avance bastante, né? Os trabalhos que eram feitos anteriormente com linguística de língua de sinais eram muito baseados em traduções. Então hoje a gente tem tentado novas metodologias, a gente implementa jogos, nós fazemos elicitações, tarefas, de modo que o participante
não perceba o nosso objetivo, mas que a gente possa alcançar esse objetivo, o que a gente quer descobrir na pesquisa. Então a gente não foca mais em fazer traduções, pegar uma sentença, por exemplo, em português e pedir para alguém traduzir para a língua de sinais alemã ou em Libras. Isso não seria uma ideia muito sensata. Então é por isso que a gente tem realmente usado novas metodologias de campo para coletar dados cada vez mais naturais. A gente fez essa pesquisa e eu quero compartilhar para vocês alguns detalhes sobre ela. A literatura da língua de sinais brasileira, eu procurei bastante sobre sentenças em língua de sinais e eu encontrei somente até a dissertação de mestrado do João Paulo Ampessan. Eu acredito que o sinal dele é esse, eu não estou lembrando. Ele já concluiu, ele mostra alguns exemplos de sentenças condicionais. Ele mostra vários tipos de sentença e eu trago aqui um exemplo que ele mostra, que é a sentença em número 3. E eu vou copiar, né, porque na dissertação não tem o vídeo. Então, a sentença é a seguinte: se celular quebrar, eu ir comprar novo. Então, você vê que você tem uma sentença antecedente, uma sentença consequente, onde tem a estrutura mantida e uma relação entre as duas. Em língua de sinais alemã, é bem similar o que acontece. E a sentença é: se o tempo amanhã estiver bom, irei passear lá fora. Então, o que a gente percebe comparando essas duas línguas de sinais nas sentenças condicionais? É a presença do se, e na língua de sinais alemã é esse sinal que significa wenn, que é se também, é a partícula condicional. E você percebe também as sobrancelhas levantadas todo o tempo, também com o aceno de cabeça. Então, se o celular quebrar, eu vou comprar um novo. Então, você vê que há uma marca não manual marcando essa relação antecedente. Então, isso está presente nas duas orações. Mas é só isso que a gente percebe olhando essas duas sentenças. A gente não tem nenhuma outra informação adicional. Então, será que é sempre assim, com a conjunção e essa marca não manual? Ou existem outras maneiras também de realizar essas sentenças? Eu mostrei já os exemplos em língua de sinais alemã e em Libras, mas a gente também ficou curioso em saber como outras línguas de sinais que já foram descritas expressam sentenças condicionais. E eu escolhi algumas que já têm a literatura, por exemplo, língua de sinais americana, a australiana, a Auslan, a língua de sinais da Áustria, a língua de sinais britânica, a BSL, a língua de sinais indiana, acho que os surdos fazem Indian Sign Language, ISL, e a língua de sinais também, língua de sinais israelense, e na língua de sinais da Jordânia. Eu desconheço o sinal. Então, nós encontramos algumas descrições nessas línguas. O que a gente vê? A gente olhando aí na tabela, vocês podem olhar a tabela comigo. Então, são muitos dados que tem na tabela, a gente não precisa se ater aos detalhes, eu vou fazer um resumo. A gente sabe que na oração antecedente, em algumas línguas de sinais, como a americana, a australiana, a austríaca e a inglesa, eles têm um sinal como o se, o mesmo que a gente usa em Libras para fazer a condicional, mas ele não é obrigatório. E nessas 4 línguas de sinais também as marcas não manuais, como por exemplo o levante da sobrancelha é obrigatório. Em algumas outras línguas de sinais, nas outras línguas de sinais da tabela, esses sinais às vezes não aparecem ou não são obrigatórios. Mas, em compensação, nas orações antecedentes, as marcas não manuais são obrigatórias, tais como o levantamento da sobrancelha e o movimento da cabeça. Há um grande debate sobre como é esse movimento da cabeça, mas o que a gente sabe é que em língua americana de sinais, a cabeça se inclina para trás, junto com a sobrancelha, pelo menos em língua americana de sinais. Na austríaca, ao contrário da SL, há o rebaixamento do queixo.
um movimento de cabeça diferente. Na, na língua de sinais, a Jordânia é para o lado. Então, mas tem um movimento de cabeça, mesmo que não tenha um sinal, uma partícula condicional. Então, tem muitas línguas de sinais que ainda não tem pesquisa, ah, né? E a gente também, ou então as pessoas também não sabem, por exemplo, qual o status das orações consequentes também. Em relação às orações ah, consequentes, a gente sabe que em algumas línguas de sinais não tem um sinal manual para consequência, para marcar consequência, mas a gente sabe que tem marcas não manuais. Eu não estou bem certa sobre o sinal que é utilizado, por exemplo, na língua de sinais britânica ou entre sinais, mas a gente sabe que tem. Então, sempre a marca não manual está marcando esse contraste em relação à oração antecedente e consequente, como, por exemplo, se, então. Em suma, é isso que a gente encontra nas línguas de sinais. Ah, em alguns lugares, a maioria dessas pesquisas são feitas em regiões onde há um estabelecimento de entidades, escolas, ou estão em contrato com outras regiões onde existem surdos, né? Mas, por exemplo, a gente não sabe sobre a realidade, por exemplo, da língua sinais da Nicarágua, ou, por exemplo, os Kaapor no Brasil. É difícil a gente olhar como seriam essas estruturas em contextos mais isolados. A gente deseja fazer isso no futuro. Então, a gente está falando aqui sobre línguas de sinais mais estáveis. Então, eu já fiz a parte teórica, já mostrei o que é uma sentença condicional, mostrei alguns aspectos da língua de sinais e da língua de sinais alemã, brasileira e alemã, e outras línguas de sinais. Eu espero que vocês tenham refrescado aí a memória sobre esses conceitos. E agora a gente vai continuar sobre as questões de pesquisas. Então, esse sinal si e esse da língua de sinais alemã e as marcas não manuais, eles são de fato é, usados em orações condicionais, em Libras e em língua de sinais alemã. Nos discursos ou nas produções naturais, a gente encontra outras marcas não manuais, além dessas que estão descritas. Ah, e o que a língua de sinais brasileira e a língua de sinais alemã teriam de semelhante ou diferente em relação às sentenças condicionais? Essas são nossas questões de pesquisa. Desculpa, a imagem está um pouco cheio de informações, mas eu vou tentar explicar. Então, esse slide é sobre a nossa parte metodológica, é como a gente conseguiu fazer a elicitação de dados. Então, a elicitação é um método de pesquisa que busca dar uma tarefa para o participante de modo que ele possa te dar uma resposta que não seja tão cheia de outras coisas, uma resposta direcionada. Então, nós fizemos esse jogo chamado Tier Race Game, que é o jogo atrás do queijo, né? É uma pesquisadora israelense, a Dachovsky. Eu adaptei essa pesquisa que ela publicou para a língua de sinais e qualquer pessoa pode ter contato também com ela para adaptar esses testes. As regras são muito simples nesse jogo. É um jogo de cartas, né, que envolve esses personagens, que é um gato, que ele está em verde, e um rato. Então é um jogo de cartas, ok? E os participantes vão colocando cartas com diferentes valores. Então eu tenho que falar assim, ó, se o gato dá, por exemplo, 2 queijos, você vai ter que me pagar um valor. Então, qual é a estratégia? É que no momento da explicitação das regras, quando eu for explicitar essa regra, por exemplo, dizendo
quais são as condições em que a pessoa pode sobrepor uma carta a outra, eu vou ter que usar necessariamente uma oração condicional. Ó, se você fizer isso, vai acontecer isso. Então, nós usamos essa metodologia porque as regras de um jogo envolvem necessariamente a produção de sentenças condicionais. Então, o que foi que eu fiz? Eu convidei surdos e eles vinham em momentos diferentes, né? E a gente se encontrava numa mesa, né? num jogo, e essa sessão era filmada. Primeiro eu explicava para ele essas regras, utilizando inclusive o se, né, do jogo, explicava como era o jogo, a gente jogava, a gente podia fazer isso várias vezes. Era uma situação, na verdade, que a pessoa podia até brincar comigo. Depois terminada essa sessão, eu pedia encarecidamente que essa pessoa que tinha acabado de jogar o jogo comigo contasse ou explicasse as regras do jogo para alguém que estava esperando lá fora e que não conhecia as regras do jogo. Então, esse momento em que a pessoa que tinha acabado de jogar comigo explicitava para o outro participante e assim esse outro participante explicava para outro participante, era o momento em que a gente iria registrar como as sentenças condicionais iam acontecer. Se eles iam manter o uso, ou a gente ia fazer as análises das orações condicionais. Acredito que alguns de vocês estão familiarizados com esse programa, o software Elan, é o programa que nós usamos para fazer as notações, as glosas sintáticas. E eu vou mostrar um exemplo de como eu fiz essa análise. É interessante e ao mesmo tempo assustador a quantidade de informações que a gente consegue fazendo essas análises, não é? Porque, logicamente, as línguas de sinais são diferentes e tem muitas camadas de informação que a gente precisa anotar. Então, as filmagens eram feitas e não... a gente abriu as informações para que todos pudessem utilizar, tanto os participantes da Alemanha como os do Brasil. Então, por exemplo, aí nas camadas eu tomei bastante cuidado para que houvesse a tradução para o português e para o alemão, para que as pessoas pudessem ter acesso às duas línguas, já que a pesquisa era binacional. Concordam? Então, as pessoas poderiam ter acesso à tradução tanto em português como em alemão, já que eu estava fazendo uma pesquisa com essas duas línguas de sinais. Então, terminado esse processo de anotação da Libras, a gente usou muitas coisas do projeto BBB, da professora Ronice Quadros, porque os surdos já estavam muito acostumados com as convenções da transcrição, em questão da mão esquerda, mão direita, as marcas não manuais, informações de bochecha, os morfemas de boca, a direção do olhar, a posição do tronco, enfim, toda essa gama de informações que era necessária para a transcrição. Quando ocorria algumas dúvidas, a gente solicitava alguém que tinha L1 Libras e corrigia a tradução, porque vocês sabem que eu não sou falante nativa de Libras, então eu pedi a algum surdo que pudesse sanar essa dúvida, um surdo brasileiro que tivesse como L1 a Libras. E a gente discutia sobre qual era a melhor forma de glosar aquela sentença ou a tradução. A mesma coisa aconteceu aqui com a língua de sinais alemã. Então, o número de dúvidas são imensos quando a gente está fazendo essas análises e o pesquisador ele precisa do apoio de outros colegas. Então, tinham tradutores e intérpretes também que sabiam Libras, português e alemão e língua de sinais alemã para fazer a tradução das sentenças e promover a acessibilidade desse corpus, né, para pessoas participantes de ambas as nações envolvidas. No Elan, nós codificamos, né? A gente trabalha com códigos binários. Por exemplo, 0 significa ausência, 1 a presença. Então, se tivesse um sinal, uma conjunção iniciando a frase, eu colocava 0, o valor 0. Se tivesse uma marca não manual, colocava 1.
se não tivesse zero. Então, o valor podia ser 0 e 1 para a presença ou ausência de um sinal condicional ou para a presença ou ausência de um marcador não manual. Ok? Para cada condição tinha 0 e 1. Isso é muito interessante, porque ao final eu tinha um número e uma porcentagem de quantas sentenças utilizaram ou não um item condicional ou a marca manual iniciando as condicionais. Então, o que foi que a gente conseguiu em número de participantes? Na Alemanha a gente tem 17 surdos, 8 mulheres, 9 homens. E no Brasil tem 18 surdos, 8 mulheres e 10 homens. A idade média nos grupos, no grupo alemão é de 43 anos e no Brasil 38 anos. Isso é bem interessante porque a gente, o IBGE é mais ou menos, a gente tem um instituto parecido com o IBGE aqui na Alemanha e que mostra, né, essa relação etária. E a gente vê que o grupo do Brasil é mais jovem do que o grupo alemão. E quantas orações condicionais a gente conseguiu para cada país? 146 produções de orações condicionais na Alemanha e 84 no Brasil. Esse número não tem nada a ver com uma melhor produtividade de sentenças condicionais pelo grupo alemão, de surdos alemães. É somente porque, naturalmente, as pessoas preferem utilizar sentenças condicionais ou não, mas o número é maior no grupo alemão. Nos resultados, o que a gente observa? Primeiro eu vou mostrar o grupo de Libras, depois o de língua de sinais alemã. Vocês estão vendo aí sobre as orações antecedentes, essa barra maior indica que 73% utilizam um sinal para introduzir a oração condicional. E outra barra indica que a Libras também usa muitas marcas não manuais, como o levantamento da cabeça de forma completa pelos participantes, é de uso obrigatório na oração antecedente. Outras estratégias são utilizadas, mas são em menor número. Na oração consequente, nós temos um sinal também que é utilizado na Libras, mas ele aparece muito pouco. Nas orações consequentes, essa barra em azul mostra que nós temos um sinal, mas só 12% dos participantes utilizam esse sinal. O que aparece em maior número, 90%, é realmente a marca não manual, marcando a oração consequente. Então a gente coloca os dois como movimento de cabeça, mas são movimentos diferentes. Na oração antecedente, o movimento é para frente, na oração consequente, o movimento é para trás. Então isso é importante para estabelecer o contraste entre essas orações. Vocês pensam, só 73% utilizaram esse sinal e tem outros sinais? Sim, nós encontramos o sinal do si, mas o sinal do si realmente é o sinal mais utilizado na Libras, mas em menor número nós temos também o uso do sinal exemplo. Então, a gente associa isso com a situação de que o jogo é uma situação discursiva, as pessoas precisam estabelecer algumas regras visuais para entender como é que vai funcionar, e é por isso que as pessoas lançam mão do uso do sinal exemplo, porque ali é uma situação hipotética. Então, vamos dizer, por exemplo, que eu jogue essa carta, então é por isso que motivo o uso do sinal exemplo. Tem também um sinal sendo utilizado, que parece muito um gesto. Os ouvintes também utilizam esse sinal para a oração consequente, que é o então. Então, por exemplo, se você colocar a carta do gato, então é esse sinal com as palmas para cima. Então a gente vê ele em menor número, mas ele também é utilizado, ele é percebido nas orações consequentes. Então, se você utilizar, e o sinal de significar também é utilizado. Então, se você jogar essa carta, significa que você vai ganhar. Esses sinais aparecem em menor número, mas eles também são utilizados para marcar a diferença entre a oração antecedente e consequente em Libras. Vamos ver agora os resultados para a língua de sinais alemã. O que a gente encontra? Em língua de sinais alemã a estrutura é parecida, nós temos a oração antecedente, também com um sinal, que é esse, o si, sendo utilizado, tem outros sinais também.
As marcas não manuais também aparecem, o uso é de 78% das marcas não manuais, 79%. O uso do levantamento da cabeça para trás e a marca manual parece ser obrigatória. As outras estratégias aparecem em menor número. Em relação à oração consequente, tem também um sinal marcando a oração consequente, mas algumas outras estratégias aparecem em menor número. Como, por exemplo, o movimento de cabeça, que aparece também muito alto, e uma segunda estratégia que é o piscar de olhos na oração consequente, que parece ser obrigatório. Então, o contraste em língua de sinais alemã entre a oração antecedente e consequente parece ser o piscar de olhos. Então, quando o surdo percebe o piscar de olhos, significa que a oração consequente vai iniciar. Isso também aparece muito alto nos dados. A gente encontra 4 sinais sendo utilizados. O sinal que é utilizado em maior número para marcar orações condicionais é o se. Tem um outro também que aparece com 11%, que é esse sinal, que também é glosado como se. A gente nunca tinha visto esse registro. É a primeira vez que isso aparece, né, dentro da comunidade surda e está sendo feito esse registro. A gente também vê esse sinal sendo utilizado como se fosse para introduzir a oração antecedente, que é um sinal imagine, né? Então, ele parece que tem um conteúdo um pouco contrafactual, porque uma vez que o jogo tenha terminado, a pessoa pode dizer: imagine que você tivesse jogado essa carta. E você também tem um outro sinal aparecendo. Exemplo também em língua de sinais alemã. Então, ao invés da Libras que aparecem 2 sinais, a gente tem 4 sinais para marcar a oração antecedente em língua de sinais alemã. Você tem um sinal para marcar a oração consequente, que é traduzido como depois ou então, e depois acontece isso, né? Também tem outros sinais também que aparecem em maior número. Então, em algumas sentenças, a gente percebe o uso de outras estratégias também em língua de sinais alemã para marcar a oração consequente. Ok? Então, resumindo o que eu mostrei, são muitas informações, né? Então, eu vou tentar resumir nesse slide. O que, que a gente tem de semelhante e diferente entre a Libras e a língua de sinais alemã? Então, num quadro comparativo, a gente vê que a Libras ela obriga o uso de marcas não manuais a quase 100% na oração antecedente, é obrigatório o uso de marcas não manuais, e na consequente ela não obriga tanto. Ok? Vocês podem ver aí a comparação que na língua de sinais alemã a marca não manual é um pouco menos obrigatória. A cor verde marca o antecedente, a laranja é a oração consequente. Na Libras, é obrigatório também na oração consequente a marcas não manual. Na língua de sinais alemã, nem tanto. Então, num segundo comparativo, o que, que a gente pode ver? Que na língua de sinais alemã, as marcas não manuais aparecem mais nas orações consequentes, se a gente fizer um gráfico comparativo do que na Libras. E por fim, em relação à sentença condicional na oração consequente, na Libras só aparece o movimento de cabeça, mas na língua de sinais alemã aparece 2 movimentos, né? 2 marcas não manuais, o movimento de cabeça mais o piscar de olhos. Essa seria uma diferença, então, entre a Libras e a língua de sinais alemã no que se refere às sentenças condicionais. Pode passar? Olhando também em relação à estrutura, às semelhanças, em relação à estrutura sintática, é muito parecida com o uso alto, né, de estruturas do tipo
que é da antecedente e a consequente, mas que dentro da antecedente você tem um sinal manual e a marca não manual na oração antecedente acontecendo juntos, e na consequente somente a marca não manual. Então, na oração antecedente, você tem também pode ter outro tipo que é a marca não manual marcando a oração antecedente e consequente, sem os sinais manuais. Então vocês podem ver aí que a Libras prefere o tipo A, onde a marca não manual ocorre com o sinal manual. Mas as duas línguas também fazem o uso da oração antecedente e consequente com marcas não manuais, mas isso fica em segundo lugar em relação à estratégia manual. Uma segunda observação é de que a inversão da oração consequente e antecedente é impossível nas duas línguas. Em alguns poucos exemplos a gente observou alguma tentativa de inversão, mas no geral, mas não fica claro se ali seria realmente um caso de inversão. Então fica decidido realmente a partir das análises de que a estrutura canônica mesmo é de que a oração antecedente ela sempre tem que anteceder a oração principal, tem que anteceder a relação subordinante nesse caso. A minha hipótese é de que é muito estranho para a pessoa surda que percebe as coisas visualmente colocar essa relação de consequência na frente, principalmente quando se trata de uma sintaxe visual. Esses sinais que a gente viu, por exemplo, como os sinais de, por exemplo, em língua de sinais brasileira e alemã, e também o sinal de significado, ah, a gente vê que são ah, estratégias discursivas também, não é? São marcadores discursivos, talvez. Então, será que esses elementos seriam realmente conjunções? Eles parecem muito com construções de cópula também. Então, é por isso que a gente tem que ter muita cautela quando afirma, talvez, que esses sinais de, por exemplo, significar seriam conjunções de fato. Em relação também às marcas prosódicas, esse contorno intoacional da sentença antecedente e da consequente, nós temos que ver se isso não tem uma função prosódica adicional, como, por exemplo, somente marcar que haverá uma continuidade de uma segunda oração. Então, se eu estou vendo uma oração sendo, uma sentença sendo construída em língua de sinais, e a pessoa levanta essa cabeça, ela cria uma expectativa de que virá algo de continuação. Então, isso está muito em linha também com os autores da Chomsky, o Haley Sandler também, com que eles falam sobre essas marcas não manuais. Pode passar. Ah, Continuando sobre essa questão da prosódia, da fonologia, fica muito claro que tanto a Libras como a língua de sinais alemã fazem um grande uso das marcas não manuais e que elas podem, por exemplo, retirar o uso do sinal manual, porque vocês viram que a marca não manual aparece realmente em maior número nas produções. Então é por isso que, observando a tipologia de língua de sinais, parece que ambas as línguas de sinais estão no grupo das línguas de sinais que tem uma marca não manual forte, ou seja, as línguas não manuais dominantes, ou seja, que preferem o uso das marcas não manuais do que o uso de sinais manuais. Então você tem aí essa tipologia que foi estudada pela professora Zechan, que é uma pesquisadora de tipologias de língua de sinais, e ela propõe que existam línguas de sinais que prefiram o uso das marcas não manuais. Mas eu fiquei realmente intrigada como línguas de sinais que não estão relacionadas, que não têm históricos de influência, poderiam apresentar estratégias tão semelhantes e preferir marcas não manuais para codificar as sentenças condicionais. Porque a Libras e a língua de sinais alemã são línguas com culturas, com histórias completamente distintas. Então, de onde vem esse uso dessa marca não manual? Vamos para o próximo slide. Um pesquisador chamado Ekman, muito conhecido por ter um trabalho chamado Light to Me, que significa minta para mim. Ele linka
essa teoria, também algumas propostas de Paul Steinbach sobre como existiriam 7 emoções humanas que Ekman propõe que estariam representadas em relação à face. Então ele visitou comunidades indígenas, comunidades de pobres, comunidades de afrodescendentes, montou uma metodologia de pesquisa bastante robusta e ele percebeu, em cima dessa coleta, de que existem 7 emoções humanas que parecem estar dentro de nossa dotação genética, porque as pessoas se comportam de forma muito semelhante quando expressam raiva, ou quando expressam alegria, ou quando expressam nojo, ou quando expressam tristeza, medo ou susto ou surpresa. Então eu fiquei muito interessado em olhar essa marca não manual de surpresa, porque ela é a que inclui o levantamento de sobrancelhas e o movimento da cabeça para trás. Então, na oração condicional, se você olhar sobre a semântica de uma oração condicional, na mais base, subjacentemente, o que está sendo colocado ali é algum elemento que vai te surpreender, essa relação de antecedência e consequência. Talvez isso justifique o uso dessas sobrancelhas. Então, é por isso que línguas de sinais, talvez aparentemente não relacionadas como a língua de sinais brasileira e alemã, utilizam a mesma marca não manual, porque na verdade os seres humanos, de forma geral, utilizam essa expressão. Um pesquisador americano, Richard Mayer, ele fala que os seres humanos têm certos limites em relação ao que o seu corpo pode mostrar e também a segmentação do seu corpo em relação à gramática. Então nós temos poucas escolhas, não é, de onde a gente vai colocar essa expressão no corpo, já que tem partes no corpo que não se movem, como por exemplo o cabelo, a orelha. Então, considerando as partes móveis do corpo, e em cima do que o Meyer fala, de que as partes que se movem é que vão representar realmente morfemas gramaticais, e a gente olhando algumas línguas de sinais, como a australiana, a austríaca e outras línguas africanas, a gente vai ver que elas utilizam as mesmas marcas não manuais. Então, isso está dentro de um processo que gramaticaliza expressões afetivas, né, ou emocionais em marcas gramaticais. A gente aposta nessa solução para entender por que essas marcas não manuais são semelhantes em línguas de sinais com históricos não relacionados. Um possível substrato também, ou a origem para a gramaticalização do sinal de si e do sinal de si em língua de sinais alemã, em língua de sinais alemã, esse sinal provavelmente vem de uma tradução oralista da Alemanha, onde os professores antigamente utilizavam a leitura labial, né, para explicitar os fonemas para os alunos surdos. Então eu lembro da minha própria experiência quando eu estava aprendendo alguns morfemas, se eram o R, por exemplo, era um fonema vibrante, o professor utilizaria essa marca, essa configuração de mão, os dedos tremendo, para me mostrar a vibração. E a palavra Wein, que significa si, ela tem um fonema nasal. Então, talvez seja por isso que o sinal tenha ficado realizado no nariz, por conta de que isso era uma demonstração que o professor fazia para mostrar o si, como se falava a palavra si em alemão. É claro que esse processo ele leva a algumas perdas, algumas pessoas fazem com 2 dedos, outros já fazem com 1, e essa erosão fonológica do sinal ele é comum ao processo de gramaticalização. Então, parece que realmente é um processo de empréstimo na língua de sinais alemã, e por isso que talvez também as marcas não manuais não foram copiadas. Olhando a Libras, parece que é um pouco realmente diferente do que aconteceu. O sinal pode ter tido origem na língua de sinais francesa, e isso funcionou como substrato para o que a gente conhece hoje como o sinal condicional em Libras, o si. Como vocês podem ver aí na iconografia dos sinais, o primeiro registro lexicográfico da Libras, o Flauzino da Gama,
o sinal si era feito com essas duas mãos. O movimento é um pouco complicado de se representar na imagem, mas é alguma coisa desse tipo, alternando o movimento dos mínimos, e ele teve essa redução para uma forma de uma mão si, né? E ele pode ter incorporado também outros movimentos. E são hipóteses, tá, gente? Então, são coisas que podem também ter a origem na fala, na língua oral e que sofrem empréstimo para a língua de sinais. A gente às vezes não sabe se foram coisas que tiveram origens nas línguas orais ou nas próprias línguas de sinais e se gramaticalizaram. Então, para finalizar, para fechar a minha contribuição sobre a linguística, né, e também a minha contribuição para as ciências interdisciplinares, para a pesquisa em linguística, para o estudo de gestos também, a gente pode pensar tudo isso a partir dessa pesquisa. Já tinham muitas pesquisas que a gente confirmou por meio da minha pesquisa, a gente não refuta coisas que foram apresentadas na literatura, a gente corrobora com muitas coisas, mas a gente entende também que nem sempre as orações condicionais são introduzidas por sinais manuais. A gente vê vários sinais manuais sendo utilizados e muitas marcas não manuais também estão presentes. A relação é um pouco mais complexa, porque alguns sinais são utilizados em contextos de pergunta ou em contextos de tópico. Então, o importante é que essa estrutura subordinada ela é mantida e ela aparece marcada nesse matizes, né, de marcas não manuais. Também a gente pode confirmar, através da minha pesquisa, o fato de que existe alguma coisa, né, nos seres humanos, e principalmente no que se refere às emoções, no sentido que eu mostrei da pesquisa do Ekman, que muitas coisas que aparecem nas sentenças condicionais, translinguisticamente, vêm dessas emoções que são representadas nas marcas não manuais. A gente também pode observar muitos aspectos da gramaticalização, do que é incorporado dos gestos, as marcas não manuais, e percorrer ou traçar o caminho dessas gramaticalizações de forma mais hipotética. A gente pode também ver toda essa mudança dos sinais, né? Qual é o caminho da gramaticalização desses sinais. Percebendo, por exemplo, a influência das línguas que estão em contato com as línguas de sinais, seja ela escrita ou falada, como eu mostrei nos exemplos das questões de oralização. Também tem outras marcas não manuais que são utilizadas, como nós vimos o piscar de olhos e a alternação das mãos, por exemplo. Tem gente que usa a mão ativa para a oração antecedente, a mão passiva para a oração consequente. Então, a gente contribui também com a descrição dessas outras estratégias que são longas e são muito variadas. Então, muitos professores e alunos, pesquisadores, intérpretes podem se beneficiar dessas descrições para observar, por exemplo, no momento de uma tradução, como os surdos sinalizam, e isso dá um suporte para o conhecimento teórico, né? Hoje, com o surgimento de novas tecnologias, nós vimos, por exemplo, a partir das nossas análises no Elan, a gente vai inserir outros tipos de vídeos, né? E esses outros tipos de tecnologia, eles vão colocando mais desafios para nossas análises. A gente pode dizer que existem alguns sinais aí encabeçando as orações condicionais, mas a gente precisa ver de forma mais gerais, com mais dados, se essa estratégia é de uso geral ou se isso se confina somente aos meus dados. Também é importante que a gente seja criativo no uso de metodologias, utilizando corpos, licitação, para que a gente possa chegar mais próximo do dado na sua forma natural. Então, Liona, também, tanto eu chego a conclusões, como eu tenho muitas perguntas a fazer sobre esse tema. Então, uma pergunta que me inquieta é, por exemplo, se a gente olhar, por exemplo,
a língua de sinais Katakoloq, que é uma língua de sinais rural, emergente, ou a língua de sinais Al-Said Beduína, em Israel, que é uma língua de sinais que tem ampla descrição na literatura, onde tem línguas de sinais emergentes e compartilhadas, mas eles não têm o substrato de uma outra língua de sinais, ou seja, são as línguas autóctones, né, que se desenvolvem independentemente. Seria muito interessante a gente olhar como as orações condicionais estão codificadas nessas línguas. A gente pode também pensar novas estratégias metodológicas de elicitação para que a gente possa chegar mais perto desse ideal da língua natural. E que, de uma forma mais natural possível, o surdo possa estar mostrando para a gente os resultados. Esses sinais que eu mostrei, né, que é o sinal de significar, por exemplo, que aparece em Libras em língua de sinais alemã, qual seria a função desse sinal na oração consequente? Ele é uma cópula? Ele é um marcador discursivo? Então a gente precisa fazer testes para capturar o que esses sinais estão fazendo dentro desse contexto na oração consequente. Então são algumas provocações que eu deixo para a gente fazer o nosso debate, ok? Aqui está a minha lista de referências. Desculpa a letra muito pequenininha, mas é porque realmente são muitas referências. Pode passar. E eu termino a minha fala agradecendo a todos pela atenção. Se quiserem me mandar perguntas, entrar em contato para falar sobre a metodologia, eu vou ficar muito feliz. A gente pode combinar, por exemplo, um horário para fazer uma videochamada. Fiquem à vontade para escrever em inglês, alemão, italiano ou português. São línguas que eu domino a escrita, pode usar sinais internacionais. Libras também é uma língua que eu domino. A gente pode manter contato em qualquer uma dessas formas. Eu agradeço bastante a todos. Espera aí! Não saia! Tem mais! Ainda não acabou! Clique aqui e vamos te passar mais informações e também teremos o debate para que você possa tirar suas dúvidas. É ao vivo, tá bom?